Programa Escola do Legislativo. Século XIX, portanto, corresponde à chegada da classe operária na cena política. Não quer dizer que ela não existisse antes. Eu estou dizendo na cena política. E ela chega de que forma? Ela chega de várias formas. Mas eu vou citar um movimento na Inglaterra, nos anos 1830, chamado cartismo. O movimento cartista era uma das expressões mais orgânicas e mais organizadas. Orgânicas e organizadas por quê? Isso aqui é importante para a gente entender os limites da representação política hoje. O que é uma coisa orgânica? Eu tomo um gole de água e eu exerço um processo de metabolismo, não é isso? Orgânico tem a ver com o caráter vivo de um organismo, efetivo, que estabelece trocas. Organizado é estruturado. Às vezes um organismo, um órgão político, é muito estruturado, tem todo um aparato, mas ele não tem vida orgânica com a população. Ele está como Maria Antonieta. Oh, o povo não tem pão, dê brioche. Ou como o bispo de Jundiaí, nossa, os favelados não têm quintal. Perdeu a organicidade, o metabolismo, a interação. E depois reclama que o povo lhe dá as costas. Isso é muito atual, não é não? Muito bem. O movimento cartista era profundamente orgânico e organizado. Ele tinha interação, ele não era uma expressão burocrática. Ele não estava vinculado a uma nomenclatura, movimento operário. Ele era o movimento. Ele era a expressão organizada do movimento realmente existente, do caráter vivo desse organismo. E o movimento cartista assim se chamou, assim foi denominado, porque ele sintetizou os seus pontos principais, as suas bandeiras principais de luta, numa carta. Numa carta. O grande trabalho, na minha opinião, existem outros, o grande trabalho de reflexão sobre o vigor, sobre o caráter orgânico do cartismo, está presente no magnífico livro de Friedrich Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Escrito no Friedrich Engels, E-N-G-E-L-S, que foi o grande companheiro de Karl Marx. Não confundir com Hegel. Tá? Embora Marx e Engels tenham sido discípulos de Hegel, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Engels, nesse livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele que era filho de um industrial alemão e rompeu com a visão de mundo de sua classe de origem, o Engels registra, na forma de texto, o vigor das lutas econômicas, políticas, do movimento operário na Inglaterra no século XIX. As lutas operárias no século XIX sempre colocaram, o próprio Marx foi autor de cartas de reivindicações do movimento operário, do Partido Operário Alemão, por exemplo. As lutas políticas operárias no século XIX sempre colocaram a necessidade do voto, do sufrágio universal, do direito de votar e de ser votado.
Quando eu digo sempre, isso não se aplica às tendências de orientação anarquista, porque os anarquistas negam a mediação do Estado como importante para o movimento operário. Essa é uma concepção anarquista. Mas as outras correntes não. Portanto, foram as lutas sociais do século XIX que empurraram a limitadíssima democracia burguesa para aquilo que nós mais ou menos conhecemos hoje. Do que eu estou falando? O direito de todos poderem votar e de serem votados não caiu do céu. Inclusive para amplas parcelas da população, só no século XX. Por exemplo, o voto feminino. Em que ano, Jane, foi instituído o voto feminino no Brasil? 32. Em países da Europa, depois disso. A França, 1946. Então, o tal do sufrágio universal, só incluiu o voto feminino tardiamente. A gente tem que recuperar essas dinâmicas da história, porque senão a gente vive um bobo alegre. Pensa que o mundo é o Google, é o Ctrl+V, Ctrl+C, é o Facebook. Tem história por trás disso. O movimento operário sempre viu, no século XIX, o direito de votar e de ser votado como mediação política, não como um fim em si mesmo. O que é mediação política? Essa é uma outra... Eu estou falando aqui da importância do mandato. Eu estou falando do tema de hoje. Aos poucos eu estou construindo. Vocês têm todo um arcabouço teórico sobre o que é Estado, sistema. Vocês receberam. Eu hoje resolvi fazer essa viagem de uma outra forma. O que é mediação? Você quer escrever, qual que é a sua mediação aí? Agora, neste momento. Uma caneta, né? Então isso é ferramenta, é meio, não é fim. É instrumental, não é objetivo. A política, o mandato, o ato de votar e ser votado, não são fins em si mesmos. São meios. Alguns fazem disso meio de vida. E alguns fazem disso meio de vida acrescido de uma dose de fraude, de corrupção, de propina, de molhar a mão. Atenção. Eu estou construindo com vocês a trajetória histórica que deve ser muito levada a sério quanto à seguinte ideia principal. Representante representa representado. Isso é de uma obviedade, né? A gramática, é claro que representante é aquele que atua para fazer algo em relação a quem lhe deu a representação. Aí a gente volta aos sentidos originais de representação. É claro, mas não é assim que muitas vezes acontece. Atenção, sempre representante representa representado. Quais são as bases sociais de representação de um representante? Quais são os financiadores de sua campanha? Agora eu dou o salto já para o século XX e XXI. Nós vivemos uma democracia representativa que é herdeira dessa longa história que eu, em pouquíssimas linhas, tentei recuperar aqui. Nós somos herdeiros de ressignificações, porque vejam, já existia o parlamento à época de Locke. Mas a grande burguesia ressignificou o parlamento. A luta política é sempre uma luta simbólica também. Ela não é só luta simbólica.
Ela é luta material, ela é luta econômica, ela é luta por espaço, ela é luta por poder, e por causa disso, ela é luta simbólica. Por que caricatura, o desenho por meio de caricaturas, sempre foi uma ferramenta política? Por que o bom humor de um enfio, na época da ditadura, era tão importante? Porque a ironia, por que a literatura de cordel no Nordeste brasileiro, e Nordeste não estou falando só de região, porque a literatura de cordel era o Nordeste no Sul, Sudeste, beleza. Nós temos um colega, eu estou me referindo a mim, a Jane, um colega, Adalberto Paranhos, na UFO, que discute o trabalhismo varguista também por meio da análise da literatura de cordel. Como é que Vargas era representado? Na imaginação, no imaginário, na forma de ver o mundo das classes populares. Muitas vezes a literatura de cordel, essa literatura periférica, desqualificada, que fica nas feiras nordestinas pelo Brasil, junto com a carne seca e com a farinha, não sei de que jeito. Eu gosto das três coisas, da carne seca, da farinha e da literatura de cordel. Porque o povo produz símbolos, significados. Mas voltemos à trilogia Representantes, Representam, Representados. Nós somos herdeiros de muitos processos de ressignificação do poder político. Por que aquela disputa política entre anarquistas e socialistas ou comunistas no século XIX, ela tem um rebatimento atual? Porque ali se discutia fundamentalmente se o recurso aos cargos eletivos seriam ferramentas, meios, eu estou fazendo assim por causa da caneta da moça aqui. Essa era a posição dos socialistas e comunistas. A política institucional é um espaço que comporta mediações para os nossos objetivos. A posição dos anarquistas era diferente. Olha, a política institucional não é um meio adequado para o mesmo fim que nós temos com vocês, socialistas. Isso produziu muitas coisas. Produziu também ressignificações. Os processos históricos são dinâmicos. Eu vou sair deste plenário hoje diferente do que entrei. E vocês também. Não sei se para melhor ou para pior, mas nós vamos sair diferente. O que os biólogos dizem? Que ao longo de 2 anos, qualquer indivíduo tem os 6 bilhões de células que possuem trocados. Isso é a comprovação biológica do que o Heráclito falava lá na Grécia Antiga. Nenhum homem passa 2 vezes no mesmo rio. Porque o homem e o rio são um constante processo de movimento, de transformação. Então nós não podemos nos apegar de maneira dogmática, estática, antidialética, àquilo que não é dogmático, é movimento, é dialético, é possibilidade do porvir, é um advir permanente. Então, a política institucional, a disputa por cargos eletivos, seja no executivo, seja no legislativo. E aqui eu tenho que fazer uma nota. Só concluir a frase. A política, por meio dos cargos eletivos, é ou não uma ferramenta de intervenção na realidade para determinados objetivos? Sempre é. Alguns objetivos são escusos. Nem todo mundo revela o tempo todo por que atua na política institucional. Aqui eu tenho que fazer um parêntese. É uma coisa engraçada, não é? O Estado que conhecemos está estruturado em torno da divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Mas na maioria dos países da democracia moderna, contemporânea,
somente o executivo e o legislativo são ocupados por indivíduos que passam pelo crivo do voto. O judiciário não. Há algumas exceções. Nos Estados Unidos da América, com exceção da Suprema Corte, os outros níveis do judiciário são passíveis de escolha, de voto. A Suprema Corte não. Eu não estou aqui sugerindo que se desconsidere as particularidades do Poder Judiciário, mas é só para a gente prestar atenção em como há uma distância entre a retórica e a prática, inclusive na magistratura. O Poder Judiciário quer saber de controle externo a ele? Não. O Joaquim Barbosa, muito menos. Mas ele, como ele não é o Poder Judiciário, embora ele ache que seja, ele é só o presidente, por um tempo, felizmente, do STF. Ele não vai durar para sempre. Toda notícia ruim tem o lado bom da história. Então, qual é a importância da representação política, dos mandatos? É a importância que deve ter instrumentos. Mas nós sabemos que muitas vezes isso vai além. Quando a política deixa de ser meio de intervenção para alterar algo ou para manter algo e passa a ser meio de vida, a dinâmica é outra. Muitas vezes, aqueles que fazem da política meio de vida são muito organizados e pouco orgânicos. Porque eles estão com as costas viradas para o universo de representados. E que, por vezes, por muitos mecanismos sofisticados, subliminares, escolhem representantes. Na maioria dos casos é assim. Sem o conjunto de informações sobre o que de fato aquele representante vai representar. Quanto tempo eu tenho, Elifelete? Para poder garantir um espaço para o debate. Eu tenho 10 minutos de fala para podermos ver o debate. Então eu serei mais disciplinado agora do que fui quanto ao horário de começo. Será que, como nós ouvimos por parte de alguns grupos nas manifestações de junho, alguns grupos, será que é possível, em primeiro lugar, negarmos a política institucional porque ela já não presta para interesses de amplos segmentos da população? Cuidado. Cuidado. É preciso, sob esse aspecto, não se pode fazer mistificação, endeusamento da política institucional. Ela tem os seus limites. Mas ela tem os seus limites, muitas vezes, por omissão de amplos segmentos da população. Não há vácuo no poder. Quando não nos organizamos, quando não atuamos, quando não acompanhamos, quando não cobramos, quando não criticamos, quando não ouvimos, que também não se trata só de apontar o dedo, alguém ocupa esse espaço. Alguém ocupa esse espaço. Então, será que se trata, a exemplo do que alguns grupos falaram em junho, vamos acabar tudo, vamos quebrar tudo? Tem um radialista em Uberlândia que tem esse lema, vamos quebrar tudo. Quebrar tudo? Olha, o fascismo na Itália, ele anuncia o tempo todo que sim. O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o regime nazi-fascista na Espanha, na Grécia, em Portugal, sempre criticou a democracia representativa. Porque os grandes expoentes nazistas e fascistas
não querem mediação política. Eles expressam uma concepção política sem mediação alguma. E, portanto, sem representação. Partidos, nós teremos ainda aqui na Escola do Legislativo, em algum momento, um módulo, um curso específico sobre origem e natureza dos partidos políticos. Eu não vou aprofundar, até porque não teria tempo. Mas os partidos políticos, em sentido moderno, eles nascem, sabe quando? Não foram nos clubes eleitorais da aristocracia ou da burguesia, foi no movimento operário. A origem dos partidos políticos é quando um determinado programa, uma ideologia, se organiza para disputar posição política, não necessariamente eleitoral. E o que os fascistas falam sobre partidos? Os partidos dividem a nação. Não. Essa ideia de nação fascista é uma ideia que abafa a diferença, que tenta castrar a fala. O que é parlamento mesmo? Parlamento quer dizer instituição política onde se exerce o direito da fala. Quando você abafa a dissidência, abafa a diferença, tenta sufocar, você está matando o vigor de um coletivo político. É legítimo que minorias se expressem, que posições que por vezes não são minoritárias se expressem. Então, a política institucional, os partidos políticos devem ser vistos como mediações, meios. A grande questão é, quais são os objetivos? Quais são os objetivos que se fazem representar nos processos de definição de quem vai constituir o órgão de representação política? Que aí vem a terceira importância do mandato político. O mandato político é uma delegação que se dá para a composição de um órgão de representação política da sociedade, das classes, das frações de classes, dos grupos que constituem a sociedade dentro do aparelho de Estado. Muitos fazem do mandato político uma extensão do seu patrimônio privado. Atuam dentro do parlamento na estrita defesa dos interesses corporativos e econômicos de seu grupo. Mas atenção, isso também é representação política. Isso não é ilegítimo. O problema é que, eu vou dar um exemplo, e com ele eu encerro a fala aqui. Vocês estão lembrados que eu falava lá no comecinho da aula de que se esta sala fosse representativa da população brasileira, ela teria que ter aqui, no universo de indivíduos presentes, um determinado percentual de negros, de brancos, tá certo? É a definição sociológica, demográfica de representação. É aquilo que quando nós, na universidade, temos que fazer uma pesquisa, chamamos de espaço amostral, amostragem. Você vai, quando o Instituto de Pesquisa Eleitoral faz pesquisa, ele tem que estratificar a amostra. Eu não posso fazer uma pesquisa sobre intenção de votos para prefeito em Uberlândia entrevistando os moradores do centro da cidade, ponto. Porque a população está distribuída por outras regiões. Eu não posso entrevistar apenas negros. Eu não posso, porque os negros são parte da população, se é que essa condição necessariamente tem impacto na intenção de votos. Tudo isso tem que ser muito bem feito. Muito bem, vou dar um dado e com ele eu termino a minha fala aqui, fazendo depois uma síntese. Quantos deputados existem na Câmara dos Deputados? 513, não é isso? Vocês sabem quantos são ligados ao agronegócio?
ou porque são agronegocistas, ou porque foram eleitos pelos grupos de pressão ligados ao agronegócio. Vocês sabem quantos ou não? 150. E quantos são proprietários de escolas particulares ou eleitos pelo lobby, pelo grupo de pressão das escolas particulares? 100. Então, nós temos um parlamento que tem praticamente 50% de concepção de mundo do agronegócio e da escola privada. Será que é por isso? E essa tendência tem sido mudada nos últimos tempos quanto a uma coisa, quanto a outra não. Será que é por isso que a escola pública vem sendo criminosamente sucateada ao longo de 40 anos? Vocês tirem as conclusões de vocês. Então, muitas vezes olhamos para as instituições políticas e achamos que elas têm o poder. Elas não estão suspensas no ar. As instituições políticas enraizam o seu poder no terreno fértil, fertilizado, orgânico da chamada sociedade civil. Ali está o poder. O Marx tem um texto de juventude de 1843, em que ele diz assim: o Estado é o ordenamento, é a organização dessa sociedade civil. Mais à frente, num texto de 1845-46, a ideologia alemã, o Marx recupera a mesma ideia, dizendo: as ideias dominantes de uma época são as ideias das classes dominantes dessa época. Depois, em 1865, no capítulo 24 do livro 1 do Capital, o único livro publicado em vida pelo Marx, o 2 e o 3 foram publicações póstumas, ele diz: com o desenvolvimento do capitalismo, não basta que haja de um lado proletários e de outro burgueses. E nem que proletários vendam sua força de trabalho. Com o desenvolvimento do capitalismo se faz necessário que, por educação, costume e tradição, é Marx falando, a classe trabalhadora veja a ordem capitalista como natural. Isso é que é o núcleo do poder numa sociedade. Vamos deixar de lado Marx, trabalhadores, capitalismo e fazermos a abstração. Muitas vezes, quando alguém vota em troca de uma promessa, de uma bugiganga qualquer, quando alguém vende o seu voto, está por trás disso uma necessidade enorme? Está, mas está por trás disso, muito mais do que isso, a mercantilização do ato de votar. E a nossa sociedade é uma sociedade que transforma tudo na forma mercadoria. A educação se mercantiliza, a saúde se mercantiliza, a relação com o cidadão se mercantiliza. Molhou a mão, conseguiu. Deu o jeitinho, conseguiu. Não pode ser assim. Então, quando as instituições políticas não expressam determinadas concepções de mundo, elas expressam outras. Elas não são em si. E eu termino com essa síntese. Qual é a importância do mandato representativo? Primeiro, uma importância histórica porque, em larga medida, ele corresponde a uma conquista das maiorias sociais. Isso não pode ser subestimado. Segundo, é uma importância relativa, porque o mandato é meio, é mediação, como tudo na política. O Estado não pode arrecadar por arrecadar. A arrecadação se vincula a finalidades que devem ser implementadas. Então, a importância histórica, a importância relativa da mediação, e tem uma importância de fundo que se relaciona a essas outras, que é a da organicidade. O detentor do mandato não deveria receber o mandato
ir para o órgão em que vai exercer o mandato e passar o resto do mandato dando as costas para o povo. E nem vice-versa. Rédea curta. Controle, acompanhamento, cobrança, exigência de competência, sim, mas não só competência. Porque as bases sociais pelas quais muitas vezes alguém se elege, as bases de financiamento que propiciam, elas vão se expressar depois. E é no ato do exercício do mandato que você vê quem é quem. A importância do mandato está muito mais no ato de delegar o mandato do que no ato de exercê-lo. Bom, era isso que eu queria colocar. E agora a Elifelete vai aqui fazer a mediação pro... Pode abrir? Então tá. Está aberto aqui para pergunta. Quem tiver, o microfone será levado para facilitar aqui a conversa. Eu peço que você, por favor, todos que forem fazer pergunta, digam seu nome. Não está ligado. Está ligado o microfone aqui? Agora ligou. Bom dia a todos. Meu nome é Ângela, né? Sou vereadora em Abadia dos Dourados e estou vindo sempre em curso, porque lá em Abadia a comunidade não participa de reunião, não. Sabe por quê? Eles falam assim, não resolve nada, o que a gente fala não resolve, então ninguém vai. Agora que está começando uma meia dúzia. Então, e também não vem ninguém para participar de curso aqui, não. Vereadores também, né, não vêm. Eu estou observando que o que o senhor falou aqui tem muito a ver assim, com o que eu tenho observado, porque as pessoas acostumam, às vezes, em Abadia, no momento, o poder lá significa agora estar com a Amarok ou Hilux. Então, eu acho que não tem nenhuma cidade, pelo número de habitantes, que tenha Amarok e Hilux de Abadia. E agora, no momento, lá, o poder é isso. Aí, esses dias, eu conversando com um cara, passou um lá, que agora entrou na política agora, o Amarok muito chique e tal, aí ele falou para mim assim, não tinha nenhum corpo para cair morto, e agora já está batendo de Hilux. Aí eu falei, pois é, mas vocês vendem o voto por R$100 e depois fiquei comendo poeira. Aí ele me falou assim, mas na próxima, menos de 1.000, eu não vendo mais não. Gente, eu pensei... Assinou o atestado, né? Réu confesso. Aí ele falou assim, menos de 1.000 eu não vendo mais não. Aí eu falei assim, mas você acha que vender por R$1.000 vai mudar muitas coisas? Aí eu vi que eu ia perder tempo de estar falando. Então, eles acostumam tanto, menos de 1.000 eu não voto mais não. Acabou. Então, eu acho que essa de compra de voto, o povo acostuma tanto. E outra coisa que tem, eu vejo assim, parece que nós estamos até no outro mundo, é também assim, falar, por exemplo, eu estou movendo uma ação contra o prefeito lá, porque eu fiz gestão pública e descobri que como chama? A FUGE foi um processo de desviar dinheiro e descobri que, de repente, que a Abadia tem um contrato com a FUGE. E aí eu entrei com a ação. Aí, semana passada, eles trouxeram como fala, gente? Desembargador de Brasília. Aí soltaram foguete o dia inteiro, principalmente na minha porta, e me falaram, olha, esse desembargador que está aí não gosta do PT, odeia preto e tem mais, é poderoso demais. Eu falei, então precisa saber quem é esse todo poderoso. Aí eu descobri que ele foi na época ele era juiz, que absolveu aquele cara que fez um comentário maldoso, aquele jornalista lá de Brasília, que comparou a Benedita com uma macaca. Aí eu falei, olha, se fosse hoje, eu queria ver comparar o Joaquim Barbosa. É uma posição diferente. E outra coisa também, o poder de hoje não está tão escondido igual não. Eu não vi o cara mais lá. Então, assim, eles gostam de falar assim, eu estou sendo protegido por fulano, que não gosta disso, não gosta daquilo. Então, isso aí vai demorar demais. Eu acho que, igual o voto feminino, agora que está resolvendo, não adianta ninguém querer mudar as coisas de uma hora para outra, mas a gente tem que lutar. Então, eu estava observando assim, as diferenças, e tudo que o senhor falou aí encaixa muito na realidade nossa lá. Ok. E vai demorar demais da conta, infelizmente, né? Às vezes,
eu sou cozinheiro, né? Então você está num processo de misturar ingredientes, parece que aquele negócio não vai dar em nada. Quando você acrescenta um ingrediente que cumpre o papel de catalisador, como um fermento, por exemplo, tudo ganha um outro sentido. Então, a gente não tem garantias, a história é um processo aberto. A gente não tem garantias de que demora ou não demora. O segredo está em como os ingredientes se articulam. Oi. Gente, mas... Oi. Aqui. Bom dia a todos, eu sou o Bom Sérgio. Eu queria fazer um adendo ao que minha colega falou. Hoje o povo coloca preço no voto porque não sabe o poder que tem, não sabe que o voto vale mais do que os R$1.000 que você colocou, né? Eu quero falar sobre representação distrital. Eu acredito, é a minha opinião, e gostaria de saber a sua, que na representação distrital, nós então conseguiríamos driblar um pouco e talvez vencer as representações de segmentos, como você falou, o agronegócio, eu vou colocar aqui médicos, advogados, donos de escolas, enfim, né? E quero também agregar mais alguma coisa no que você falou no mandato, que a população deve também fiscalizar, né? Então eu queria saber a sua opinião sobre a representação distrital. Ok, Sérgio. Eu vou responder a sua questão de maneira muito clara e me reporto aqui ao primeiro programa Diálogos Públicos que a Escola do Legislativo organizou. Foi um debate do qual eu participei com um advogado representando a OAB sobre reforma política. Ele já foi veiculado algumas vezes na TV Legislativa. Não sei se será novamente, mas eu imagino que a TV Legislativa até disponibilize o vídeo, se você quiser. E eu estou citando esse debate porque nele eu tive mais tempo para responder a mesma questão. Vejam, eu sou diametralmente contra o voto distrital, a representação distrital. Por quê? Primeiro que, como a sociedade ela é uma pluralidade de posições, o critério proporcional do voto ele é mais democrático. Vamos imaginar que o estado de Minas Gerais seja dividido em distritos, em regiões, e a mesma força política tenha 40% dos votos em todos os distritos, mas não consegue ser maioria em nenhum deles. A Assembleia Legislativa de Minas teria vários deputados eleito pelos distritos, mas 40% do eleitorado não teria representação nela. Essa é uma primeira razão. Mas eu tenho duas outras razões de fundo. A representação política, para mim, ela não se dá pela proximidade geográfica com o representante. Porque o voto distrital significa isso. O candidato do distrito, o candidato da região. Bom, vamos pegar então, vamos dizer que Uberlândia seja um distrito eleitoral. Então haverá várias candidaturas. Vamos imaginar que o candidato mais votado desse distrito seja ligado ao movimento do Sem Terra. Numa região de poderio dos ruralistas. Os ruralistas não serão representados pelo deputado do Sem Terra. A representação pela proximidade geográfica é capenga. Eu estou dando um exemplo às avessas, porque a tendência é que ocorra o contrário. Um candidato ligado ao sindicato rural se eleja,
numa região de muita gente envolvida com a luta do sem terra. E a segunda razão, é claro que as posições que eu estou expressando aqui, Sérgio, são polêmicas, há contrapontos a ela. Eu estou respondendo a tua pergunta. Há uma terceira razão. A terceira razão é que o voto distrital tem uma forte tendência e possibilidade de transformar cada distrito numa versão contemporânea dos antigos currais eleitorais. Porque o poder econômico, ele é muito poderoso em qualquer lugar. Nos Estados Unidos é assim. E fica mais fácil para ele fazer valer o seu poderio, na minha opinião, pelo critério do voto distrital do que proporcional. Mas, enfim, eu respondi a tua pergunta certamente num sentido contrário ao do seu. Isso é o espaço do parlamento, né, da democracia. Mais alguém? Oi. Bom dia, professor. Bom dia. Me sinto honrado mais uma vez em poder participar da sua aula. E quando se fala de representação, na verdade, chama muito a nossa atenção. Porque quando você faz com que a pessoa chegue aqui, vamos falar da política em si, chega aqui e esse cidadão, ele está na cidade de Uberlândia hoje aproximadamente, em se tratando de votos, em 27 vereadores, há uma casa de 15 mil pessoas que ele é representante, 15.900 e poucas pessoas. Quando se fala da cidade de Uberlândia em si, dá aproximadamente 650 mil, segundo o que a gente ouve aí, passa de 24 mil pessoas. Eu vejo muitas pessoas para um representante que, na maioria das vezes, ele deveria estar aqui, ouvindo a história, da história de classes representativas e de pessoas que ele vai representar. Acho que ele deveria estar aqui para ver o tamanho da responsabilidade dele. Por esta razão é que nós estamos vendo aí o que a vereadora acabou de dizer. Na próxima vez eu não vendo mais por 100, eu vendo por 1.000. Ou seja, ele já está fatiado, ele já está direcionado a negociar. E com isso esse cidadão ele não vai ter condições, na minha ótica, de cobrar nada. Ele já foi pago para ficar calado, porque ele deu o voto para aquele cidadão. Ele foi pago para isso. Então, te comprei, você não tem nada, você não tem que falar mais nada. Mas eu acho que hoje a classe civil, a sociedade civil, ela está se organizando. Ao invés do passado, ela está se organizando. E hoje o senhor vai ver grandes ONGs que não têm, na verdade, poder de voto, mas estão vendo ONGs aí fazendo o trabalho que eram para quem fazer? Os propícios eleitos. Então eu acho é muito sério um vereador não estar aqui participando e vendo, olha, eu não posso virar as costas para 15 mil pessoas que eu estou representando, ou 24 mil pessoas que eu sou representante. E se você vê aqui, nessas tribunas aqui, onde está o parlatório, um de um lado ou do outro, lado esquerdo e lado direito, pessoas batendo no peito, dizendo, eu sou representante e tal, dá vontade de você fazer como avestruz, colocar a cabeça num buraco e ficar com vergonha. Mas ele deveria estar aqui, vendo o tamanho da responsabilidade dele como representante. Eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, te ouvindo, que é um privilégio para mim. Que Deus te abençoe e que você continue dando essa contribuição. E que as pessoas que estejam aqui valorizem, não venham dormir aqui, mas venham aprender. Obrigado. Muito bem.
Eu não estou controlando aqui o tempo. Parece que há questões escritas. É isso ou não? Não? Ok. Vamos a mais duas? Ok. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Gustavo, eu sou estudante e servidor da prefeitura. Então você ganha muito bem. Vou pedir um empréstimo para você. Não, melhor não E falar aí? desse assunto. Eu queria falar sobre o que o senhor falou da organização e organicidade do Estado em geral, porque eu acho que, isso é minha concepção, eu queria te perguntar aí um esclarecimento. O Estado, tanto na Constituição, a gente tem a estrutura e as diretrizes, e pelo que me parece, o Estado trabalha pro Estado, né? Tem esse meio que desvio. Existe, além da preocupação, existe uma prioridade nisso. Tanto é que, muitas vezes, a própria Câmara Legislativa, muitas vezes, pouco se fala da representação do povo. Ele fala representação da casa. Todo o vereador, todo detentor do poder público, ele fala, esta casa, esse poder, ele tem esse encurtido nele, que ele está defendendo os interesses dele como da casa ali. Ele não, o povo fica em segundo plano. Eu queria saber se existe algum controle prático, algum caminho que leva a alguma mudança, que contorne, que minimize esse problema. Bom, a tua pergunta tem duas partes. A primeira delas é muito complexa, muito ampla. Eu teria que ter um longo tempo para abordar. Sinteticamente, eu diria o seguinte: não, o Estado, ele, embora as burocracias estatais, principalmente a alta burocracia estatal, sempre tenha a possibilidade, por vezes a tendência, de uma defesa em caráter corporativo, na verdade, o Estado como um todo, ele nunca está suspenso no ar, ele não é voltado para si próprio. De alguma forma, ele é configurado e ele funciona em função das forças sociais que predominam na sociedade civil. Então, eu não vejo o Estado voltado endogenamente, não. Agora, a segunda parte da sua questão ela é muito interessante. Porque na democracia representativa, nós temos uma espécie de voto fiduciário. De novo vem o latim aí, né, de fé, fides. Quando eu elejo alguém, eu estou delegando a alguém, por um tempo determinado, a prerrogativa de me representar. Isso é o limite da democracia representativa. Ele ganhou o direito de me representar. E a tendência é que, se não houver contrapontos, tensionamentos, por 4 anos, salvo crime de responsabilidade, improbidade administrativa, indecoro, falta de decoro parlamentar, ele não tem que dar satisfação para mim, não. Isso é o limite da democracia representativa. Que mecanismos existem para se contrapor a isso? Existem 3 mecanismos constitucionais: plebiscito, referendo e iniciativa legislativa popular. São mecanismos de democracia direta que a população dispõe e que não usa. Agora, existem mecanismos que não são formais, mas são muito importantes. Existem parlamentares que fazem plenárias de satisfação do exercício do mandato, durante o mandato. Os eleitores podem, digamos, pressionar para que seus parlamentares façam isso. O acompanhamento, a cobrança, a fiscalização, tudo isso são mecanismos dentro da democracia representativa, que tem os seus limites. Hoje, para encerrar a resposta à sua pergunta, você tem os portais da transparência. Os portais da transparência são uma ferramenta importante, que aqui não existe ainda. Aqui não existe. Quem propôs o quê, como é que votou em cada matéria. A última questão, porque o tempo já está extrapolado. Som aqui, por favor. Bom dia a todos. Sou a vereadora Glaucia da Saúde. Fico tão feliz, viu, de ter essa escola do Legislativo, né? Academia participando, e tão importante para a gente. É um fato histórico mesmo. Edilson, parabéns, viu? Meu sonho de consumo é ter esse saber todo.
Nossa, sabia que eu sempre tive esse sonho de consumo. Eu fico questionando a questão da representatividade em cima do que você falou mesmo. Eu sempre penso isso, né? Será que a gente representa mesmo? Porque o que conta muito é o poder econômico, né? Nesses lugares. Para a pessoa estar aqui depende muito de um poder econômico, muitas vezes ele é mandatário e também é muito poder econômico e representa interesses, né, muitas vezes pessoais, de categorias, de segmentos. E uma coisa vai complementando a outra, e você ajuda esse segmento, né, e você destina verbas para isso, e o negócio continua, né, se alimentando. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, é a sociedade, né, fruto da sociedade. Estamos representando o que a sociedade é. E se a sociedade vendeu o voto, é isso que nós estamos representando, essa sociedade também. Né? Então, isso nós nunca podemos esquecer, que é só fruto, né? É fruto mesmo. Mas eu pretendo assim, honrar os 1.942 votos que eu tive. Né? Eu sempre acho que é muito sagrado pessoa ir lá, sair da sua casa, votar em você, depositar aquela confiança. E em cima disso, né, e que muitas vezes até muitas pessoas tiveram até muito mais que eu, né, por o jeito de funcionar as eleições hoje, fez com que eu estivesse aqui, e muita gente talvez, né, tivesse mais, não representatividade, mas do jeito que o sistema é montado, possibilitou que pessoas que tivessem menos voto do que outras estivessem aqui, né? Então, uma outra coisa que eu questiono também é essa coisa do judiciário. Eu tenho pensado nisso. Eu estou falando de me honrar esses votos justamente por isso, porque o executivo, o povo coloca lá. O legislativo também é o povo, e o judiciário não. Eu fiquei pensando isso esses dias. E aí é detentor de um poder que fica querendo mandar no legislativo, no executivo, e questiona salários. Eu também questiono o salário do judiciário, porque ninguém fala isso. Fica tentando desviar o foco das coisas, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas desviar, mas tem outras coisas ali. Eu fiquei questionando, mas o executivo devia ficar, o judiciário devia ficar bem quietinho, porque não é representatividade do povo naquele momento, desse poder. Né? Eu só estou fazendo um questionamento aqui, que acho que dificilmente vai se mudar essa questão. Mas eu fico achando que é muito importante, na medida que através do voto, as pessoas te colocar nesse lugar, né? Então, é muito sagrado para mim, né? Isso, e que a gente deve valorizar também. Talvez mudar a concepção, porque a política está muito contaminada, né? O papel do político, quer dizer, é muito ruim. Acho que eu tenho acostumado a falar ultimamente na tribuna, sim, o poder do legislativo, que é um poder importante também, quer dizer, para ver se a gente começa a ter um outro olhar também, né? Qual o verdadeiro significado, né, de estar aqui representando tal, porque senão fica só mero fazedor de coisas do executivo, né, mero só mandando o que o prefeito quiser, fica só nesse jogo, mas realmente não tem um poder independente, com uma força, que representa o povo, que aqui seja a casa do povo realmente. Né? Podemos futuramente encontrar outras maneiras, né? Se ainda precisa dessa, sociedade não dá conta de conviver de outras maneiras, né? Temos essa, mas podemos encontrar outras formas também de convivência, tá bom? 3 comentários bem rápidos, em função do horário, né? Acho que já extrapolou aí, não sei. Tem um filme, O Preço do Amanhã, que é um filme de ficção absolutamente realista. Eu recomendo também que se assista. O Preço do Amanhã,
que mostra como o processo de mercantilização contemporâneo é intenso, é extenso, é profundo. Né? A máxima burguesa, tempo é dinheiro, é vivida hoje mais do que em nenhum outro momento. E não haveria razão para imaginarmos que as instituições políticas fossem uma ilha de excelência republicana numa sociedade permeada por todos os poros pela lógica da acumulação. Esse filme, O Preço da Manhã, não é brasileiro, mas existe um outro brasileiro, protagonizado pelo Selton Mello, O Cheiro do Ralo. Né? Os grandes centros, sabem o que é isso? O que permeia o subterrâneo da sociedade e que emerge nos ralos? É uma lógica do dinheiro. Tá? A lógica do dinheiro. Só para encerrar, Glaucia, uma observação. Eu sei que você não falou nesse sentido, mas eu vou aproveitar a sua fala. Na verdade, você não foi eleita pelos 1.900 votos que teve. Ainda bem. Porque imagine um Henricado, né, que pudesse ser candidato avulso, se elegeria sempre. Não. Você, como todos os parlamentares do sistema proporcional, foi eleita porque o partido pelo qual saiu atingiu um determinado número de votos, comprovou por esse meio que é representativo, e no interior do seu partido, os melhores colocados, de acordo com o número de cadeiras que o seu partido fez, é que são eleitos. Então, aqueles números que o colega ali de trás apontou, são números relacionados ao quociente eleitoral. Né? Que é um outro tema sobre reforma política, que mereceria uma reflexão mais detalhada. Bom, eu acho que encerrou, né? Cadê a minha coordenação aqui? Eu queria agradecer e dizer que foi uma satisfação e me desculpar pelo relativo atraso que tive aqui no começo. Mais uma vez, queremos agradecer e parabenizar o professor Edilson. Quero lembrar a todos os alunos da escola que o professor Edilson, além de ser um professor colaborador da escola, também é membro do nosso conselho escolar, e todas as propostas que são construídas para a Escola do Legislativo têm a contribuição da Universidade Federal de Uberlândia, que, como diz a Gláucia, nós aproximamos o conhecimento acadêmico da construção das propostas pedagógicas da escola, e temos certeza que isso tudo aqui é o começo, os primeiros degraus de muitas conquistas que ainda avançaremos da interlocução com a sociedade. Programa Escola do Legislativo.